Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, na nossa casa tão querida e amada, que possamos contar com o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, e que possamos apreender ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Terezinha Reis Vogas. Bom, hoje é dia 5 de abril e daqui a 13 dias exatamente o Livro dos Espíritos estará completando novamente mais um aniversário, né? Que ele foi lançado em 18 de abril de 1857, portanto no dia 18 agora estará completando 159 anos. E aí, bom, né, só para a gente não deixar passar, e nem pode, nem deve deixar passar, porque ela é a principal obra que, a partir dela, todas as outras foram elaboradas, né? Ela é ela que contém todo o teor da doutrina, né? E todas as restantes foram escritas e compiladas a partir dela. Então, eu vou ler um pouquinho aqui na introdução do Livro dos Espíritos, né? Um pouquinho que fala sobre o lançamento do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o, relendo-o constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita, ou seja, é ele que tem o suporte, a base de toda a doutrina. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes desse livro não havia espiritismo. E nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neoespiritualismo, de maneira geral, vaga e nebulosa, ou seja, não era esclarecedora. Os fatos espíritas que sempre existiram eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios básicos da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Então, essa é a obra, vamos dizer assim, de sustentação de toda a doutrina espírita, porque todas as outras 4 que vieram em seguida, né, elas vieram somente desenvolver o que já tinha sido falado, comentado de uma forma resumida dentro do Livro dos Espíritos, né? Então, Allan Kardec teve um trabalho enorme, grandioso, porque quando o indivíduo chega à capacidade da síntese, ele já atingiu o ápice do conhecimento humano, porque é muito mais fácil ser analítico do que ser sintético, né? Então ele foi capaz, né, com suas interrogações, com seus questionamentos aos espíritos, abordar em uma única obra todo, né, o teor da doutrina espírita. E a partir dali, como nós ainda, seres ainda muito inferiores, não temos capacidade ainda da síntese, de entender através da síntese, foi necessário a abordagem de 4 outras obras para analisar, ou seja, esclarecer de uma forma mais ampla aquilo que tinha sido feito em uma só obra. Que se a gente observar, todos os livros constantes dentro do Livro dos Espíritos, né, eles estarão sendo desenvolvidos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno e na Gênese. Tá? São as obras secundárias. Secundárias no sentido porque elas vêm após, não que de menor valor, mas porque elas vêm ampliar o que já foi, né, de uma certa maneira, mencionado no Livro dos Espíritos. Bom, para o estudo da tarde, eu selecionei o tema Bem Sofrer e Mal Sofrer.
em época, né, de tanto sofrimento, de tantas amarguras, de tantas tribulações, e a gente fica muito perdido, às vezes, sem entender muitas coisas. E vamos continuar ainda sem entender, né? Mas a nossa busca pelo esclarecimento, pelo entendimento, por que sofremos, a gente vive sempre em prol disso, né? Buscando resposta para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas amarguras. Seria muito fácil estar aqui, né? O quê? Dizendo o quê? Que tudo passa, que não há bem não há mal que sempre dura, né? Que o bem um dia vence, que a tempestade passa e vem a bonança. Isso são dizeres, são falares que a gente utiliza e ouve constantemente. Então é muito fácil a gente chegar perto de quem está sofrendo, que está com a dor, e dizer, tenha força, porque daqui a pouco isso passa, né? Porque não há mal que sempre dura. Mas a gente não pode ficar só nessas palavras vazias, elas têm que ter um significado, né? Porque muitas vezes que a gente encontra pessoas que dizem isso assim, dizem até por uma questão assim vamos dizer, de tentar ser gentil, educado, só para manter uma aparência, né? Mas a gente, na verdade, vive querendo buscar entendimento para as nossas dores e para os nossos sofrimentos. Então a gente cansa de ouvir isso aí, né? Então seria muito fácil a gente dizer só isso, começar a palestra dizendo só isso. Poderíamos também dizer ou aconselhar que a cada um de nós que está no nosso sofrimento particular, com as nossas dores, que tivéssemos fé, que tratássemos de reagir, que a vida é assim mesmo, que todos sofrem, e usar uma frase que muitas vezes é repetido, como o diamante bruto precisa ser lapidado, então ele precisa ser burilado. Isso tudo tem razão de ser, mas isso somente sem um entendimento por que sofremos e necessariamente temos que sofrer bem, porque senão o sofrimento não tem validade, e aí que fica o problema, como sofrer bem, né? Porque sofrer é uma coisa que dói tanto, e como que a gente deve sofrer bem? E aí a gente vai, né, ver ao longo aqui do estudo da tarde o que significa esse bem e esse mal sofrer. Não, exceto, né, tirando a exceção de algumas crianças que ainda acabaram de nascer, ou que estão chegando agora no planeta, todos nós já passamos, estamos passando ou vamos passar por dificuldade, por dores, por sofrimentos. E até mesmo crianças que hoje chegam ao planeta já chegam, às vezes, comprometidos, com problemas sérios, como esse grupo de crianças que estão chegando agora, né, principalmente no país, já com comprometimento da parte cerebral, da microcefalia, que não é por acaso, que não é injustiça divina, que está dentro do quadro, que está realmente passando por um resgate que é necessário, porque senão Deus seria injusto, mas já nasce com seus comprometimentos, com as suas dificuldades, até mesmo para mamar, né? Porque a criança que já nasce com uma certa dificuldade, com um comprometimento mental, ela às vezes aparenta um quadro de dificuldade de sucção, então já é uma espécie de sofrimento que a criança já está passando. Então, mas com exceção desses que ainda, né, estão muito recém-chegados ao planeta, que ainda não passaram por muitas tribulações e dificuldades, todos nós já passamos, se não passamos, ainda vamos passar, né? E aí a gente tem que entender por que isso, porque se a gente não entende, Deus é injusto. Muitas vezes, por quê? As causas a gente busca nessa existência e a gente não encontra. E aí a gente, se não faz esse entendimento, a gente acaba achando que Deus é injusto. Eu não fiz nada nessa vida ainda, né? Que eu me pergunte e me interrogue, eu não consigo encontrar nada nesta vida que me leve a entender por que de tal sofrimento. Prosseguindo ainda, né, a gente vê que quando no campo físico a dor, um espirro, a febre, são sempre avisos de que algo no nosso organismo não está funcionando bem. Ainda mais em época de dengue, né? Febre, dor de cabeça, dor nos olhos,
todo mundo já te diagnostica como? Procura um posto de saúde rápido, um médico, porque você provavelmente está com dengue, né? Então, zika, enfim, etc, etc. O físico, quando nós temos algum tipo de dor física, o próprio organismo já sinaliza com a febre, com as dores, com o desconforto, com as dores musculares, enfim, cada desconforto correspondente à doença que se faz, né, necessária e se faz justo para que o sistema imunológico da gente faça o quê? Grite para que a gente perceba e procure recursos para, né, diluir, para diminuir, muitas vezes não cessa totalmente, mas pelo menos diminuir essas dores, né? Assim, essa dor física, é a nossa maneira, né, que o nosso organismo físico reage para nos dizer que alguma coisa está prejudicando o funcionamento normal do nosso organismo. Quando é só um incômodo, né, a gente vai logo num chazinho, a gente se automedica, que está totalmente errado, mas a gente, né, já procura logo o quê? Se automedicar, faz um chazinho e deixa para lá, porque provavelmente, rapidamente, aquela dor vai passar. Mas quando a dor insiste um pouquinho mais, a gente toma o chazinho, se automedica e não resolve, o que acontece? O alerta, né, grita mais forte, ou seja, as dores persistem, os desconfortos, a gente procura um médico. É essa a nossa atitude e deve ser quando nós sentimos qualquer tipo de desconforto orgânico, físico, né? Muitas vezes ficam só atribuindo que sejam causas espirituais. Sim, pode até ser, mas primeiramente temos que recorrer ao quê? Aos recursos médicos. E junto com isso, a prece, junto com isso, o quê? Pensando, né, pedindo a Deus, aos espíritos superiores para nos ajudar, mas não podemos ficar à mercê só disso, porque muita gente, em consequência de ficar só pensando nisso, pode ocorrer que seja um infarto, um problema mais grave e esteja pensando que seja uma influência espiritual, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é o quê? Procurar recursos médicos para tal. Dado o diagnóstico, né, quando a gente vai ao médico, que a gente vê que, né, que não conseguiu com chazinho e com uma automedicação, que normalmente a gente faz, o médico nos dá um diagnóstico. Para ele dar esse diagnóstico, em geral, ultimamente, a última coisa que o médico tem é contato físico com o paciente. Ele vai logo o quê? Você entrou falando que está com isso ou aquilo, uma série de exames, né? Porque pouco hoje se investiga realmente no paciente, né? Em tempos anteriores existia vamos dizer assim, um questionamento maior junto ao paciente, né? Procurava ver a pressão, abrir os olhos para ver a garganta, enfim, hoje no dia não existe mais, né? É direto, eu estou assim, estou assado, o médico vai lá, uma série de exames. Esses exames é que vão dar o diagnóstico do paciente. E aí acontece que durante esse período que estamos aguardando esses resultados, as dores estão ali, incomodando e tudo, né? E quando o diagnóstico chega, o médico vai, baseado nesse diagnóstico dos exames laboratoriais e etc., ele vai passar uma série de medicamentos. Alguns medicamentos acabam por prejudicar outros órgãos, né? De repente você toma um remédio para o fígado, ataca os rins, ou vice-versa, eu não sei assim, o que compromete o que, mas eu estou exemplificando. A gente acaba tomando um remédio que compromete outros órgãos e acabamos ficando à mercê disso. Um remédio melhora uma coisa, piora a outra. Muitos acabam por não melhorar, porque o diagnóstico às vezes não é preciso, e a gente tem que jogar aquele medicamento fora e voltar ao médico, pedir novos exames, enfim. Ir se aprimorando mais esses exames, trocando de medicamento, e a gente fica nessa aí, vamos dizer assim, nessa expectativa, à mercê desses diagnósticos e desses remédios.
E aí, quando a gente, às vezes, muitas ocasiões ocorre assim, você já tentou um tratamento homeopático, fulano? Olha, principalmente no quadro alérgico, a pessoa, olha, é um tratamento um pouco mais demorado, mas é um tratamento que vai cuidando das causas, e com o tempo, isso vai o quê? Você vai ver que você vai ficar curada. Aí nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para agora, né? Nós não estamos querendo investir no futuro, nós só queremos para presente, porque para a gente o que vale é o aqui e o agora, né? E aí, em geral, nós dizemos, não, mas eu não vou fazer um tratamento homeopático, porque essa dor está incomodando muito, eu não vou ficar meses e meses pegando vidrinhos, bolinhas, papeizinhos, toda hora para isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Da mesma maneira que a gente não tem paciência para cuidar dos nossos problemas físicos, muito menos nós temos paciência para cuidar das nossas dores e dos nossos problemas morais e espirituais. Nós queremos uma solução rápida, imediatista, queremos que toda a solução para os nossos problemas se aconteçam de imediato. Agora, né? Então, por isso, essa comparação. Da mesma maneira que nós não temos essa paciência para cuidarmos da nossa saúde física, muito menos ainda temos para nos dedicar aos cuidados da nossa saúde espiritual. E aí, além dessas possibilidades, né, quando a gente está sofrendo dores da alma, aquelas dores que realmente nos incomodam e que o outro às vezes nem percebe, mas que são dores que doem profundamente e às vezes com maior intensidade do que as dores físicas. Às vezes a gente tem mais resistência para as dores físicas do que as dores espirituais, das dores morais, porque elas nos afligem o tempo inteiro. Não há um medicamento que você possa, né, um medicamento exterior que você possa lançar mão dele e ser imediatamente curado. E nesse campo também surgem aquelas pessoas que querem, né, não sei se bem intencionadas ou não, têm a intenção de nos ajudar de uma forma ou de outra, seja através da venda de livros, enfim. A gente observa muito, que tem muito nas prateleiras das livrarias, e se você entrar em sites, você vai perceber isso muito, com muita presença de livros, de mensagens de autoajuda, né? E faça isso, e faça aquilo, e não faça isso, não faça aquilo. Enfim, com uma série de sugestões, com uma série de recomendações para que você se cure das suas doenças morais, das suas doenças espirituais. Mas no final de toda a obra dessa, nos coloca contra a parede, dizendo que você é o responsável pela sua felicidade. Você é o responsável pela sua mudança. Você é responsável pelo aquilo que você atrai. Então, os livros de autoajuda, na verdade, eles só nos servem às vezes de estimulante ou até de esclarecimento para aqueles que ainda não entenderam, que somos nós os responsáveis pela nossa felicidade, pelas nossas alegrias, pelas nossas frustrações, pelas nossas tristezas, e está em nossas mãos o destino que vamos traçar para nós mesmos, de felicidade, de dor, de sofrimento, de alegria, de tristeza. Então, esses livros que tanto nos ajudam, é uma leitura agradável, é realmente alguma coisa assim que, vamos dizer, te reconduz às vezes, te faz pensar, refletir, mas ela não é a solução. Ela apenas serve de um alerta, para dizer assim, né, você tem que fazer seu próprio caminho, estou te alertando porque é você responsável pela sua construção da sua vida, pelo aquilo que você quer para você.
E é isso, a doutrina já nos diz há muito tempo, há 159 anos praticamente, com o autoconhecimento, né? E aí, esse autoconhecimento, ele é extremamente necessário para a gente entender esse sofrimento, para a gente compreender e sofrer de uma forma tranquila, vamos dizer, com dignidade, passar pelo sofrimento com dignidade, ter paciência para sofrer, né? E aí a gente fica assim, como entender, como a doutrina nos coloca essa ideia de bem sofrer. Sofrer não é uma coisa de bem, mas ele sempre é necessário, né? Para que a gente entenda. O sofrimento é necessário para o entendimento, porque, em geral, nós não chegamos aqui por amor. Nós chegamos pela dor, né? Chegamos aqui pelo aquele sofrimento, pelas aquelas buscas que não encontramos resposta, pelas nossas indagações, pelos nossos desconfortos espirituais. Nós chegamos, né, até a doutrina, em geral, não, são raríssimas as exceções, que chegam aqui apenas para conhecer a doutrina sem ter tido uma causa anterior, que foi o sofrimento. O sofrimento é que nos impulsiona essa busca pela espiritualidade, não só da doutrina espírita. A gente pode observar nos templos, nas igrejas, que quando tudo está bem, quando as coisas estão acontecendo de uma forma que não nos incomoda muito, a gente está lá fora, a gente está no mundo. Quando começam as dores, a gente vai em busca da espiritualidade, seja na casa espírita, seja nos templos evangélicos, enfim, a gente vai em busca de algo maior, porque a gente percebe que o mundo material não nos dá as respostas necessárias para entendermos e passarmos por essas dificuldades. E aí a gente vai em busca de leituras, né, de autoajuda, de psicólogo, enfim, a gente vai em busca de quê? De investir no nosso ser moral, no nosso ser espiritual, porque a materialidade já não nos dá a resposta que precisamos. Bom, e quando essa dor se manifesta do lado moral, né, que a gente vai buscar? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item do capítulo 5 de Bem-aventurados os Espíritos, que se chama Bem Sofrer e Mal Sofrer, de Lacordaire, que foi escrita passada na cidade de Havre, na França, em 1863. E começa dizendo o seguinte: quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer vivam na miséria. Então, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, ele não estava referindo-se a uma parte da população do planeta. Ele estava se referindo a todos. Porque o sofrimento, ele bate a porta tanto dos mais abastados economicamente, quanto do menos abastado. Ele indifere de cor, raça, credo religioso, sexo. Todos nós que aqui estamos, passamos por dificuldades, porque estamos vivendo num planeta ainda com características de pouca superioridade espiritual. Somos seres ainda muito inferiores espiritualmente e, portanto, estamos sujeitos aos sofrimentos e às dores. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, mesmo assim, a gente, essa dor sendo para todos, indistintamente, independente de que condições físicas, econômicas, sociais o habitante
né, do planeta Terra esteja, em que condições físicas, morais, espirituais, ele é sujeito para todos, mesmo assim, o sofrimento não é igual. Por que não é igual? Porque cada um de nós tem a sua trajetória. Cada um de nós traçou um percurso para aqui hoje está. E nós vamos sofrer ou gozar de benefício de acordo com a evolução que fizemos. Então, cada um de nós teve atitudes diversas em diferentes épocas. As nossas dores e os nossos alcances, né, dos nossos méritos, são diferenciados. Mesmo que a gente veja aí gêmeos, trigêmeos idênticos, né? A gente veja pessoas muito parecidas fisicamente, praticamente iguais fisicamente, que a gente chega a se confundir, espiritualmente não existe clones, né? Os clones podem até existir, podem até tentar clonar o físico, mas a alma, cada uma é individual. Portanto, o sofrimento é único de cada um. Pode ter proximidade, semelhanças, mas cada um sofre de uma maneira. E também porque cada um tem uma sensibilidade diferente para sofrer. Às vezes, o que me incomoda muito ao outro é até mérito para ele. A minha dor, às vezes, é até a felicidade do outro. Por aquilo que eu estou sofrendo, o outro já avançou de tamanha maneira que aquilo já não o incomoda, já não causa tanto distúrbio a ele. E às vezes aquilo que me faz muito feliz acaba sendo a desgraça do outro, seja a tristeza do outro. Então, porque percebemos o mundo de forma diferente, temos sentimentos de forma diferente, avançamos, né, espiritualmente em escalas diferentes. Aquilo que nos incomoda, muito pouco às vezes incomoda um ser que já evoluiu, que já passou por aquilo e entende aquilo como nada, não causa nenhuma arranhadura. E em casos outros podem ocorrer, levar até o sofrimento ser tamanho, a dor da alma pode ser tamanho, que pode levar o outro até ao suicídio, porque ele não consegue resistir tal sofrimento e faz abdica da vida, né? Que é o livre-arbítrio. Ele não consegue lidar com tais problemas e acaba optando pelo suicídio. E outros passam por aquela situação, tiram de letra, utilizam aquilo ali como experiência para crescimento espiritual, tiram dali o quê? Saldos positivos para levar para a vida, né? E servir de exemplo e servir de impulso para ele buscar melhora. Cada um de nós estamos num grau evolutivo, portanto, cada um de nós percebemos e sentimos de forma diferenciada. E é muito comum nós, né, porque vivemos julgando, dizendo assim, mas fulano é muito mole, fulano, com uma coisinha de nada ele está sofrendo. Isso daí, fulano tirava de letra, eu tirava de letra. Tirava porque não está na pele da gente, né? Porque aquele é o momento que ele está precisando, que ele está sofrendo aquela dor, e aquela dor está lhe incomodando, porque ele necessita de entender tal fato. Nós, talvez não precisamos daquele, precisamos de outros, ou já passamos por aquele. Mas não nos cabe julgar que o outro é fraco por estar passando por uma determinada situação, que não está sabendo lidar com a situação. Porque as dores da alma, elas nos consomem infinitamente. Se nós não tomarmos as rédeas de tal situação, nós nos perdemos. As dores da alma, elas nos incomodam muito mais e com muito mais intensidade do que as dores físicas. Porque elas não dói de uma forma intercalada. Ela dói constantemente. Você está dormindo, você não consegue, quer dizer, vai deitar, você não consegue dormir porque te incomoda.
todo o tempo. É uma coisa constante. Já a dor física, às vezes você toma um remédio, passa um tempo sem sentir. Enfim, é uma dor que pode ter curas ou até mesmo ter diminuída em decorrência de medicamentos, em decorrência de fisioterapia, de atividades físicas que hoje a gente tem, que tanto nos ajuda, às vezes, com os desconfortos das dores físicas, né? Já a dor da alma não tem como. Continuando essa colocação sobre as dores da alma, qual é a solução para isso aí? Né? Já que todos nós estamos sujeitos ao sofrimento, todos, indistintamente, se não tivermos, estamos tendo, ou provavelmente ainda vamos ter, porque nós não vamos passar uma encarnação inteira no planeta ilesos a isso. Nós estamos aqui exatamente para esses resgates, para provar e expiar os nossos erros passados, e, portanto, nós estamos aqui para isso, né? Nós não viemos aqui a passeio. Então, qual a solução para isso? A gente gostaria de ter uma porção mágica, né? Que a gente falasse, faça isso agora e tudo se resolve. Tá, a gente tem, vamos dizer assim, conselhos, mas não tem uma solução imediata. Porque aquele que apresenta uma solução imediata está mentindo, né? Não existe esse analgésico para a alma imediatista. Então, não há esse remédio que vai nos curar de todas as dores que já tivemos, que estamos tendo ou que vamos ter de imediato. É preciso um trabalho constante. E a gente acredita que todos nós aqui, ou a maioria de nós, já ouviu falar sobre isso. Primeiramente, é necessário fazer esse exame de consciência. O que é exame de consciência? É fazer uma viagem para dentro de si, para descobrir porquê, né, qual a causa das nossas dores. E para isso é necessário, ou seja, esse autoconhecimento. É preciso que a gente viaje para dentro de nós mesmos e passemos a nos perguntar, a nos indagar o que fizemos a nós mesmos e ao outro. Se toda a nossa ação nesta vida sempre teve como preocupação a nos tornar felizes e fazer o outro feliz. Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes em relação a nós mesmos e ao próximo foram boas, geraram ao outro o bem, o conforto, demonstraram amor, solidariedade, fraternidade, ou não. Creio que a maioria de nós, se não todos, vai descobrir que em algum momento da nossa vida, se não prejudicamos ao outro, com certeza prejudicamos a nós mesmos. Então, muito sofrimento, muitas dores que nós temos nessa vida são ainda resultados dessa própria vida. Por quê? Se estamos aqui, não temos evolução suficiente para termos agido desde o nascimento até o momento de forma correta, íntegra, ética, totalmente certa. Esse percurso todo nosso, com certeza a gente vai encontrar erros. E muitos desses erros são responsáveis pelo nosso sofrimento atual. Pela causa, né? Foram causa do nosso sofrimento atual. Mas mesmo assim, tem dores que a gente sente, que muitos sofrimentos que a gente ainda não consegue entender, porque naquele aspecto que a gente está sofrendo, a gente fala assim, poxa, eu nunca nesse setor eu prejudiquei ninguém. Eu nunca fiz nada errado nesse aspecto que possa ter trazido prejuízo para mim ou para o meu próximo. E eu não consigo entender por que eu estou sofrendo nesse setor. Se a gente não encontra nessa vida explicações
para esse sofrimento e para essas dores, a gente com certeza vai encontrá-la em vidas passadas. E aí a maioria pergunta, mas se eu não me recordo, por que eu estou passando agora? Então, por que eu estou sofrendo determinada dor por uma coisa que eu não me lembro, que eu não me recordo? E aí está a justiça de Deus, né? Porque se a gente lembrasse, de repente, a gente ia fazer pior. Porque se foi algo que a gente prejudicou o próximo em outra vida, e esse próximo também ia se lembrar, lógico, né? Se nós lembrássemos do que fizemos, o próximo quem nós prejudicamos também iria recordar do prejuízo que sofreu. E aí a guerra continua, porque mesmo sem a gente lembrar, mesmo sem a gente recordar, quantas vezes a gente chega, vê a pessoa pela primeira vez e diz, não fui com a cara daquele sujeito. Não sei, eu não sei o que ele fez, deve ser coisa de outra vida. Mesmo que o cara não acredita em reencarnação ali, isso deve ser coisa de outra vida, porque olha, não fui com ele nunca me fez nada, a gente ainda diz isso, ele nunca me fez nada, mas olha, não posso. Se eu chegar onde fulano está, eu me sinto mal. Quem não passou por essa situação? Já na vida, de chegar, ser apresentado, conhecer uma pessoa e de imediato surgir aquele desconforto, aquela vontade de não estar próximo. E se a gente não tem esse conhecimento, mínimo que seja da doutrina, a gente começa dali ser fisgado automaticamente, porque se a gente fisga, vai ser fisgado. Então aí está a misericórdia divina, de não nos lembrarmos daquilo que fizemos em outras vidas, porque se a gente lembra do que fez, quem sofreu as nossas ações também vai se recordar. E aí vai continuar a guerra que se estabeleceu em vidas passadas, vai continuar. Aí está o mérito de quê? Da não recordação para o perdão, para a busca do entendimento, porque a partir do momento que você olha a pessoa, né? Ele nunca te fez nada, pode até te incomodar, mas você não vai ter um motivo real para odiá-lo. Pode te incomodar, te irritar, mas o tempo vai fazer com que você entenda, poxa vida, eu não tenho motivo para odiar fulano, ele nunca me fez nada. E se nós nos recordássemos, estava aí o motivo para a gente continuar a nossa guerra, né? Porque a gente guerreia todos os dias, com nós mesmos, porque nós guerreamos com nossos defeitos. Quantas vezes a gente faz uma coisa impensadamente, a gente age sem pensar, e aí ocorre o quê? Com segundos depois a gente diz assim, por que eu fiz isso? Eu poderia ter evitado. E aí a gente começa a guerrear conosco. Por quê? Porque nós já temos um conhecimento, um entendimento de que aquilo não deveria ser feito e fizemos. Dizem que os nossos maiores erros são provocados por pensar sem agir e agir sem pensar. Isso é verdade. Muito isso nos ocorre. Agimos sem pensar e pensamos sem agir. Então, Deus é perfeito em todos os aspectos, porque se Ele não nos permite lembranças de vidas passadas, somente quando isso é necessário, é porque Ele sabe que a nossa inferioridade ainda não nos permite ter conhecimento do que passou em outras vidas, porque nós não íamos nos melhorar. Pelo contrário, nós íamos viver duelando com os nossos pares, né? E aí, examinada essa, né, feita esse exame de consciência, não encontramos razões nessa vida, provavelmente elas estão em vidas passadas. E aí a gente pergunta, depois desse exame de consciência, o que fazermos?
né? Já temos conhecimento que ou foi nesta vida ou em vidas passadas. Por que que a gente tem a certeza disso? Porque se não tivéssemos certeza de que estaria em vidas passadas, Deus estaria sendo injusto conosco. Nessa, nós temos noção, sabemos se sim ou não. Os desconfortos causados, a gente conhece. E do passado, se não encontramos nessa, encontramos no passado, nós temos certeza, através disso aí, que foi no passado, porque se não fosse, Deus seria injusto. E nós sabemos que Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso, e todas as atribuições benéficas Deus tem no mais alto grau possível. Então, sendo assim, cabe-nos refazer esse caminho, reconstruir esse nosso trajeto, porque sabemos que cada um de nós vai receber exatamente de acordo com as nossas obras, né? Tem uma passagem de acordo com o ensinamento de Jesus, que a cada um será dado segundo suas obras. E nós estamos recebendo exatamente pelas nossas obras anteriores, seja desta ou de outras vidas. Continuando aí, nós vamos dizer, então, vamos perguntar então, temos consciência disso, sabemos que esse remédio não é imediato, mas temos um receituário dado por Jesus, que ele é a cura para os nossos males. Não de imediato, mas é de uso constante, que é o orai e vigiai. Para que não continuemos errando. Para que a gente continue, né, perseguindo um caminho correto, para que a gente possa se melhorar. Porque a partir do momento que eu oro e me vigio, eu estou em harmonia e automaticamente eu não vou ter nenhuma ação, né, que possa prejudicar a mim mesmo e ao outro. Então esse é o remédio, que é um remédio homeopático, de uso constante, e que não nos cura da agora para agora. Eu orei e vigiei hoje, amanhã eu já está tudo certo. Não, é orar e vigiar constantemente. Essa melhora, essa conquista é gradativa. E dito tudo isso, pergunto, o que vem a ser, então, o bem sofrer e o mal sofrer, já que todos nós estamos expostos ao sofrimento, dadas nossas dificuldades evolutivas. E aí, como entender esse bem e mal sofrer? Não seria demais dizer que estamos em um mundo de provas e expiações. Desde que se conceba, nós espíritas, né, que a gente conceba a ideia da reencarnação, como ela é divulgada na doutrina espírita, que já vivemos outras vidas, que o mal feito merece reparação e que o perdão é a base de tudo, daí surge uma primeira resposta. Temos a ideia da reencarnação, né, de acordo com o ensinado com a doutrina espírita. Temos condição de compreender que já vivemos outras vidas e que o mal que fizemos ou que nos fizeram vai ter que ser reparado, seja nessa ou em outra vida, e que o perdão é a base de tudo, ou seja, temos que perdoar para sermos perdoados. Aí já surge a primeira resposta para o bem e o mal sofrer. Se entendermos a reencarnação como verdade, os remédios homeopáticos como resignação, reforma íntima e paciência, e em gotas ou pílulas, já são a primeira medicação para o caminho da cura. Então, o que é bem sofrer? Com resignação, sem revolta.
por entendermos que se nós estamos passando por essa dificuldade foi ocasionada por nós nesta vida ou em vidas passadas. Então, tudo é ação e reação. Então, nós somos responsáveis pelo nosso progresso exatamente por isso. Porque se nós daqui para frente, o que passou a gente tem que pagar. Os nossos erros nós temos que acertar, fazer os acertos de conta. Mas daqui para frente, cabe a cada um de nós restaurar esse caminho, melhorar, nos transformar, deixar de errar e aceitar resignados as nossas dificuldades, nossas dores e sofrimentos. Por quê? Se eu não aceito de forma resignada, eu estou indiretamente dizendo que Deus é injusto. Porque se eu estou sofrendo e não mereço, que justiça divina é essa? Tem uma passagem no Evangelho que eu gosto muito, que eu não sei se eu anotei aqui, mas que eu acho muito interessante em relação a se nós que somos... tá aqui. Que diz o seguinte: pedi e se vos dará. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais nosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se nós, seres tão imperfeitos, tão ainda cheios de dificuldades e defeitos, trilhando ainda pelos caminhos mais dos erros do que acerto, nós só procuramos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, todo misericórdia, toda bondade, toda justiça, vai nos dar coisas que não merecemos, coisas ruins. Então, quando aqui a gente coloca, quando a doutrina coloca que é necessário essa resignação, essa reforma íntima, essa paciência, é porque realmente nós temos que ter tais virtudes para passar o sofrimento com dignidade, para esse sofrimento realmente ter validade. Porque se passarmos o sofrimento, por um sofrimento, e não tirarmos proveito dele, sendo revoltados o tempo inteiro, dizendo que não merece passar por aquilo, que não entende passar por dar o sofrimento, porque você não fez, porque nós não fizemos jus a tal sofrimento. Então, indiretamente, nós estamos acusando a Deus de injustiça. E como temos certeza que Deus é perdão, justiça, bondade e todos os atributos do bem, nós não estamos passando nada que não merecemos passar. E aí está a validade de passar, com dignidade pelo sofrimento. Sofrer bem quer dizer sofrer entendendo e aceitando os desígnios de Deus. Pois, se passamos por tal dificuldade, ela tem a permissão de Deus, ela está de acordo com os desígnios de Deus, porque nós fizemos por merecer passar por tal. Não como Deus nos castigando. É necessário que a gente compreenda que Deus não castiga ninguém. Deus promove justiça. E a justiça é exatamente essa. Nós resgatarmos os nossos erros, as dores que causamos ao outro, seja nessa e em outra vida. Isso é justiça. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, se fizemos algo de ruim ao outro em uma vida passada, agora estamos sofrendo as consequências das nossas ações. E bem sofrer está exatamente nessa colocação.
de entendermos, de não nos revoltarmos, de aceitarmos, mas de lutarmos para nos melhorarmos, para que a gente saia o mais rápido possível dessa situação. Porque não é porque temos que aceitar resignados, temos que aceitar de forma pacífica, sem reclamar, sem blasfemar, que não temos que fazer a nossa parte para sairmos desse processo. É necessário que a gente continue orando, vigiando as nossas ações, os nossos pensamentos, para que a gente possa se melhorar e o mais rápido possível sair dessa condição de sofredores, sair dessa condição de seres ainda pouco evoluídos, que necessitamos sentir a dor para poder aproximarmos do Pai, para sentir a dor, para entendermos a justiça divina, para entendermos o nosso irmão, para entendermos que temos que ser bons e agir para com o outro da mesma maneira que gostaríamos que o outro agisse conosco. Muita paz para todos, que Deus possa nos dar uma semana de muita compreensão e entendimento, que a gente possa buscar entender os nossos sofrimentos, aceitá-los de forma resignada, mas principalmente a lutarmos para sair do quadro das dores, para a gente buscar cada dia mais crescer e elevar-se espiritualmente. Fique em paz e que Deus nos abençoe.